Bom dia, pessoal. Notícia da Folha. A agenda ambiental tem avanços sob Lula 3, mesmo com contradições. Principais pontos abordados. Marina Silva nega isolamento e reafirma compromisso com o governo. A ministra do Meio Ambiente rebate críticas sobre sua suposta marginalização e destaca avanços na agenda ambiental. Flexibilização do licenciamento ambiental gera tensões. Congresso aprova mudanças controversas no licenciamento com apoio de parte da base governista, enquanto Marina critica retrocessos. Ataque no Senado e defesa de Lula. Marina Silva se retira de audiência após ataques de senadores, incluindo aliados do governo, e recebe apoio do presidente. Impactos da nova legislação ambiental. Projeto aprovado no Senado transfere decisões do CONAMA para estados e municípios, criando riscos de guerra ambiental por flexibilização. COP30 e credibilidade internacional do Brasil. Medidas como exploração de petróleo na foz do Amazonas ameaçam a posição do país na Conferência Climática. Contradições no governo Lula. Enquanto o governo reduz desmatamento e avança em metas climáticas, apoia projetos polêmicos, como petróleo e grandes obras na Amazônia. Mobilização social como esperança. Marina aposta na pressão popular para frear retrocessos e garantir compromissos ambientais. Resumo da matéria. A matéria da Folha de São Paulo destaca os avanços e contradições da agenda ambiental no terceiro ano do governo Lula, com foco na atuação da ministra Marina Silva. Apesar de derrotas no Congresso, como a flexibilização do licenciamento ambiental, Marina nega estar isolada e ressalta conquistas, como a redução do desmatamento e metas climáticas ambiciosas. Ela critica duramente os ataques sofridos no Senado, onde foi alvo de ofensas de parlamentares, incluindo governistas, e defende que sua saída da audiência foi um ato político contra a intimidação. O projeto aprovado no Senado, que retira poder do CONAMA e incentiva a competição entre estados por regras mais permissivas, é visto como um risco para áreas protegidas e comunidades indígenas. Apesar das contradições, como o apoio do governo a projetos de petróleo e infraestrutura na Amazônia, Marina aposta no diálogo e na mobilização da sociedade para evitar retrocessos, especialmente diante da COP30, que ocorrerá em Belém em novembro. A matéria também aborda a tensão entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade, um dos maiores desafios do governo Lula. Manchete do Globo. Impasse sobre IOF tem ultimato da Câmara e governo resiste a recuar. Principais pontos abordados. Ultimato da Câmara sobre o aumento do IOF. O presidente da Câmara, Hugo Mota, deu prazo de 10 dias para o governo apresentar alternativas ao aumento do IOF, sob risco de derrubada do decreto. O governo mantém posição, mas busca soluções. Apesar da pressão, o Ministério da Fazenda avalia que o aumento do IOF é inevitável no curto prazo, mas discute medidas alternativas, como revisão de isenções fiscais e reforma administrativa. Crise política e desgaste de Haddad. O ministro Fernando Haddad enfrenta críticas até de aliados e Lula saiu em sua defesa, destacando os desafios herdados da gestão anterior. Impacto fiscal e risco de instabilidade. Economistas alertam que, sem reformas estruturais, como revisão de gastos obrigatórios e desvinculações orçamentárias, o déficit pode se agravar até 2027. Possível judicialização do conflito. Mota criticou a sinalização de que o governo recorrerá ao STF, caso o Congresso derrube o decreto,
o que poderia intensificar a crise institucional. Resumo da matéria. A matéria de O Globo aborda o impasse entre o governo federal e o Congresso sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, decretado para gerar 20 bilhões de reais em receita. O presidente da Câmara, Hugo Mota, emitiu um ultimato, deu 10 dias para a equipe econômica apresentar alternativas, como cortes de isenções fiscais ou reformas, sob ameaça de derrubar o decreto legislativamente. Apesar da pressão, o governo resiste a recuar, argumentando que a medida é necessária para fechar as contas em 2025. O ministro Fernando Haddad tem sido alvo de críticas até de aliados, levando o presidente Lula a defendê-lo publicamente. Enquanto isso, economistas alertam que, sem reformas profundas, como mudanças na indexação do salário mínimo e desvinculação de gastos obrigatórios, o déficit fiscal pode inviabilizar o orçamento até 2027. O conflito ganha contornos políticos. Mota classificou o aumento do IOF como gambiarra tributária e rejeitou a possibilidade de o governo judicializar a questão no STF, o que poderia agravar a crise. A matéria destaca ainda a insatisfação generalizada no Congresso com a política de elevação de impostos refletida em projetos de decreto legislativo para assustar a medida. Notícia do Estadão. Israel aceita trégua em Gaza proposta pelos Estados Unidos. Hamas quer mudança no plano. Principais pontos abordados. Israel aceita a proposta de trégua dos Estados Unidos, mas Hamas a rejeita. A Casa Branca confirmou que Israel aprovou um plano de cessar-fogo de 60 dias, mas o Hamas criticou os termos, alegando que perpetuam a ocupação e a crise humanitária. Detalhes do plano de trégua. Inclui libertação de 10 reféns israelenses vivos e 18 corpos, retirada parcial de tropas de Gaza e entrada de ajuda humanitária via ONU. Exigências irreconciliáveis. Hamas exige fim total da guerra e retirada israelense. Israel insiste no desarmamento do grupo e controle de segurança sobre Gaza. Crise humanitária e pressão internacional. Bloqueio israelense agravou fome em Gaza, com 93% da população em insegurança alimentar. União Europeia e Reino Unido ameaçam sanções. Continuação dos bombardeios. Ataques israelenses mataram 44 palestinos nas últimas 24 horas, incluindo civis em campos de refugiados. Resumo da matéria. A matéria do Estadão destaca a aceitação por Israel de um plano de trégua proposto pelos Estados Unidos, que prevê 60 dias de cessar-fogo, libertação de reféns e ampliação da ajuda humanitária em Gaza. No entanto, o Hamas rejeitou a proposta, classificando-a como uma manobra para manter a ocupação israelense e a crise humanitária, e já deixou 54 mil mortos no território. O acordo mediado pelo enviado americano Steve Witkoff inclui a retirada parcial das tropas israelenses e a libertação de prisioneiros palestinos, mas não atende às demandas centrais do Hamas, fim da guerra e retirada total de Israel, nem às de Israel, desmantelamento do grupo. Enquanto isso, a crise humanitária se agrava. Imagens mostram palestinos invadindo depósitos de comida e a ONU alerta para risco de fome generalizada. A pressão internacional cresce contra Israel. União Europeia e Reino Unido revisam relações comerciais e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer condenou a escala de horror em Gaza. Mesmo com a trégua em discussão, os bombardeios continuam nesta sexta-feira, 30 de maio. Ataques aéreos mataram civis em Jabalia e Al-Bureij. Perspectivas. O plano dos Estados Unidos
abre espaço para negociações de paz permanente, mas a desconfiança mútua e a violência em curso sugerem que um acordo definitivo ainda está distante. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!